Atos capítulo 1. Queremos dar as boas-vindas a você que está nos visitando nesta noite. Seja muito bem-vindo no nome e no poder de Jesus. Esta igreja pode ser sua, tá bom? Você que está nos visitando, seja sempre bem-vindo. Atos capítulo 1, nós vamos ler a uma só voz. Mantenha a sua Bíblia aberta. Nós vamos ainda meditar em alguns versículos desse texto. Atos capítulo 1, versículo 8. Vamos ler juntos? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Amém. Amados, nós vamos pensar nesta noite sobre o tema avivamento e a missão. Como já é do conhecimento de muitos dos irmãos, mas porventura você está ouvindo pela primeira vez, o tema da nossa igreja esse ano é buscando o avivamento. E como hoje é então um culto liderado pelo Ministério de Missões, nós vamos pensar nesta temática, o avivamento e a missão. Um cristão genuíno, certamente o seu coração, a sua mente, o seu propósito é falar de Jesus, é ter a paixão por aqueles que estão perdidos, é desejar para que aquele parente seu que não serve a Jesus passe a servir, um vizinho, um colega de trabalho, mas também o seu coração fica choroso, fica dolorido, você fica incomodado também quando ouve falar de que existem pessoas ao redor do mundo que não ouviram falar de Jesus ainda. Isso deve estar presente na vida de alguém que realmente se converteu ao Senhor Jesus. Portanto, se você está aqui nesta noite e ainda não tem esta paixão pelos perdidos, falta algo na sua vida. Quem sabe a sua fé na caminhada da vida ela se esfriou. Talvez você já foi mais crente do que é hoje. Talvez você já foi uma pessoa com a fé muito mais fortificada. E de repente você está aqui nesta noite e não se deu conta ainda de que a sua fé está se esfriando. Quem sabe você está aqui nesta noite e você já se afastou do propósito de Deus. Não é que você se afastou da igreja, não é que você deixou de ser membro da igreja, mas de repente você está vivendo uma vida sem propósito, você não sabe por que você faz parte da família onde você está, você não sabe por que você está aqui nesta noite, porque você de repente perdeu esse propósito. Quem sabe não temos mais aquele intenso desejo por buscar a vontade de Deus. Quem sabe você veio aqui nesta noite e você não tem pedido ao Senhor o que o Senhor quer que eu faça. Você já fez essa oração esse ano? Nós estamos no 12º dia do ano. E o tempo passa rápido, não é? Não foi ontem que a gente estava aqui no culto de virada? Não, Cidinho Floriano estava aqui não, estava lá em Brasília, tomando cafezinho com o presidente da República. Não, estava não, era com Douglas mesmo. Mas nesses 12 dias, irmãos, muita coisa aconteceu. Ontem, à tarde, eu fiz uma pesquisa num site, World Matters, e só do dia 1º até ontem, já tinha morrido ao redor do mundo 50 mil pessoas, vítimas de AIDS, vítimas de câncer advindos do cigarro, só por esses dois motivos, de AIDS e vítimas de câncer advindos do cigarro, 50 mil pessoas morreram do dia 1º até ontem, de ontem para hoje aumentou, já foi para 53 mil, 54 mil, pensa, é muita gente, não é? Quantos desses talvez nunca ouviram falar de Jesus? Quantos desses não tiveram acesso às Escrituras?
Então, amados, nós vamos pensar nesta noite sobre o verdadeiro avivamento, sobre a nossa tarefa de proclamar Jesus, de falar de Jesus. Então, toda vez que nós falarmos de avivamento, isso deve vir acompanhado de evangelização e missão, porque foi assim que aconteceu ao longo da história. Quem esteve aqui domingo passado pela manhã, nós estávamos meditando sobre o avivamento que Deus produziu na vida do povo de Israel quando eles retornaram do cativeiro. E ali, uma das coisas que eles fizeram foram falar das grandezas de Deus, para que todos os povos que estavam ao redor ouvissem desse Deus poderoso. Não tem como dissociar um avivamento de um crescimento da igreja, de um fortalecimento espiritual e de cumprimento da missão. Quando nós olhamos para Lucas, capítulo 10, versículo 2, a palavra de Deus vai nos dizer neste único versículo, que nós devemos rogar ao Senhor da Seara. Rogar ao Senhor da Seara para quê? Para que Ele envie trabalhadores para a sua seara. Esta seara é grande, poucos são os trabalhadores. Rogai ao Senhor da seara. E é interessante, irmãos, que a palavra rogar, ela tem o seguinte sentido: rogar é uma oração intensa, não é apenas um pedido. Juninho, por favor, faz isso para mim. Eu pedi, se o Juninho quiser fazer, ele faz, se ele tiver com vontade, ele faz, se ele tiver capacidade de fazer, ele faz, se ele tiver tempo, ele vai fazer. Se eu simplesmente fizer só esse pedido, beleza. Agora, se eu chegar para o Juninho e falar assim: Juninho, por favor, eu estou precisando muito que você faça isso e agora. O Juninho vai entender de outra forma. Quanto mais o nosso Deus, irmãos, porque Ele mesmo mandou: rogai, ou seja, peça de forma proposital, de forma intencional, peça de forma intensa, hoje, amanhã, depois e depois e depois, peça sempre para que o Senhor envie os trabalhadores para a seara. Essa é a ordem. Então, amados, ir, proclamar o Evangelho, cumprir o propósito e a missão, que esta é a tarefa da igreja, não é uma ideia humana, é do próprio Jesus, porque Ele mesmo, observando que a tarefa era grande, Ele apresenta para os discípulos: rogai ao Senhor da seara. Qual foi o contexto desse capítulo 10 de Lucas? Jesus tinha enviado 70, lembra disso? De 2 em 2, e Ele, olhando para aqueles 70 discípulos que ali existiam naquele momento, e que Ele envia, mesmo assim, Jesus já vê que a obra é muito grande, que só 70 não iria dar conta, que só os 120 que estariam muito em breve em oração não iriam dar conta, que os muitos missionários que estão ao redor do mundo não iriam dar conta. Porque, irmãos, hoje, ao redor do mundo, ainda existem aproximadamente 3 bilhões, vou repetir, 3 bilhões de pessoas que nunca ouviram a palavra de Jesus, não sabem que Jesus existe, não sabem que Jesus é o Filho de Deus, não sabem que Jesus veio a esse mundo. Essas pessoas estão principalmente no Sudeste Asiático, estão ali na Índia, uma grande quantidade deles, estão na China, estão na Indonésia, estão na Tailândia, no Laos e por aí vai. Ontem nós estivemos com um casal de missionários com suas 2 filhas, que justamente tem atuado nesse Sudeste Asiático. A gente não pode falar detalhes, né, de muitas coisas que ali foram faladas, porque a gente está sendo transmitido ali, né? Mas uma das coisas que a gente pode falar é que esta região do mundo é uma região onde existem pouquíssimos cristãos, menos de 1% de evangélico. Sabe o que é 1%, irmãos? Pensa na nossa cidade, Cariacica. Vamos arredondar aí que Cariacica tenha 300 mil habitantes. O que é 1% de 300 mil? Faz a conta aí. Quem é bom de matemática? Hein, Daniel? Daniel é da área da física aí. Hein? 3 mil ali, ó. Daniel já fez a conta rapidinho. Irmãos,
Cariacica inteira, 3.000 crentes, de todas as igrejas junto. É claro que Cariacica tem muito mais do que isso. Se você pegar aí só a igreja presbiteriana, deve ter quase isso. E olha que a gente não tem tanta igreja. Tem muito batista, não tem? Você roda por aí, tem mais batista que presbiteriano. Se rodar aqui em Cariacica, tem muito mais assembleia do que presbiteriana, não é? E por aí vai. Agora pensa num mundo onde existem 3 bilhões de pessoas e Jesus não é conhecido. Você rodar como daqui até Cachoeiro, ir até Guaçuí, ir até Linhares, ir até Colatina e não ver nenhuma igreja evangélica. Esse é o contexto, irmãos. E eu e você, nós somos chamados a nos envolvermos para que o evangelho chegue a esses lugares. Mas também ainda nessa fase introdutória aqui, apenas para a gente pensar, eu ouvi essa frase: enquanto não crescer o número de participantes nas nossas reuniões de oração, não tem como o Senhor nos enviar. Vou repetir: enquanto não crescer o número de pessoas em nossas reuniões de oração, não tem como o Senhor nos enviar. Sabe por quê? Todos os grandes envios missionários, todos os grandes envios de pessoas para a Seara aconteceram porque a igreja estava em oração. Mas qual é a reunião menos frequentada da igreja? Oração. Se você vem aqui na nossa quarta-feira, tem aí em torno de 50, 60 pessoas. Se você vem na reunião de oração, tem quantos? 15, 20, uns 5. Se você vem na oração de manhã aqui, das 7 horas, tem uns 4, 5, 8 às vezes. Quando vem muito, é uns 10 de manhã. Aí você fala assim: ah, pastor, mas 7 horas eu não posso vir. Então vamos marcar para 5? Se marcar 5, você vem? Amém? Se marcar 4:30 da manhã, igual na Coreia, a igreja presbiteriana da Coreia tem uma reunião de oração 4 horas da manhã. 30.000 pessoas vão orar. 30.000 pessoas na igreja de manhã, 4 horas da manhã, antes de ir para o trabalho. Os guardas municipais da cidade de Seul precisam ir trabalhar 4 horas da manhã para controlar o acesso dos crentes para a igreja. O metrô já está atuando, porque pertinho da igreja tem uma estação. Se você for curioso aí, grava aí: Igreja Sarang, com S, Sarang, com G no final. Esta igreja tem uma reunião de oração todos os dias, de manhã, 4 horas da manhã. É a hora que o nosso irmão Jedá está indo fazer o pão, colocar o pão no forno. Acho que ele vai mais tarde, não sei, né? Talvez. Mas o povo está lá orando, está buscando o Senhor. O que tem acontecido, irmãos? Um grande avivamento, um grande envio de missionários da Coreia, indo para a China, indo para outros países ali do Sudeste Asiático, proclamando o Evangelho, fruto da oração. Abra comigo Lucas capítulo 11, versículos 9, e nós vamos ler juntos. Lucas capítulo 11, versículo 9 a 13. Lucas 11, 9 a 13, leiamos: por isso vos digo, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àquele que vos pedirem. Bom, irmãos, o que pedir então? O que nós podemos pedir ao Senhor? O texto é bem claro, que fala que nós devemos pedir.
que nós devemos buscar, que nós devemos clamar, que nós devemos falar com o Senhor. E algo maravilhoso que nós podemos pedir, irmãos, é o enchimento do Espírito Santo. Você tem pedido isso em suas orações? É claro, nós podemos pedir pelas coisas do cotidiano. Talvez você já fez a sua lista deste ano. Senhor, eu pretendo estudar, eu pretendo fazer esse curso. Senhor, eu quero a cura de um amigo meu, de um familiar, de um parente. Senhor, eu quero a conversão de fulano, de beltrano. Senhor, eu desejo adquirir algo este ano. Não tem problema você fazer a sua lista de oração. Mas algo fundamental que eu e você devemos pedir ao Senhor é enchimento do Espírito Santo. Nós precisamos, amados, ser cheios do Espírito Santo. Não adianta eu dizer, ou achar, ou viver dizendo, eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu não peco tanto igual fulano, beltrano, cicrano. Mas, irmãos, a palavra de Deus, o apóstolo Paulo escrevendo, ele vai dizer o seguinte: não vos embriagueis com o vinho. Beleza? Deu para entender? Não vos embriagueis com o vinho. Aí você fala assim, eu não me embriago, eu não encho a cara. Beleza, não está pecando. Concorda comigo? Mas tem a parte B. Mas enchei-vos do Espírito. Então, se você não fizer a segunda parte, não adianta a primeira. Não adianta eu dizer, eu não me embriago, eu não fico me embebedando por aí, eu não fico fazendo esse tipo de coisa, portanto eu não estou em pecado. Mas se você não enche do Espírito, você está em pecado, igual o cara que está enchendo a cara e bebendo, você também está em pecado. Então eu e você precisamos pedir ao Senhor, Senhor, encha-me do Espírito Santo do Senhor, que eu seja cada vez mais cheio do Senhor, porque, amados, se nós nos enchermos ou formos cheios do Espírito Santo de Deus, não vai haver espaço para outras coisas, para outras prioridades que não seja Deus, que não seja o desejo intenso no coração de agradar e de fazer a vontade de Deus. Lá no passado, o povo estava se afastando do propósito de Deus. O Antigo Testamento vai mostrar para nós que o povo estava vivendo longe daquilo que Deus realmente desejava, e Deus então usa o profeta Zacarias para trazer uma mensagem para o povo naquele tempo. Abra comigo, Zacarias, capítulo de número 4. Eu vou ler e os irmãos acompanhem. Zacarias, capítulo 4, a partir do versículo de número 6. Diz assim: prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele colocará a pedra de remate em meio a aclamações, haja graça e graça para ela. Novamente me veio a palavra do Senhor dizendo: as mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos desta casa, elas mesmas a acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou a vós outros. Pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse alegrará-se-á vendo o prumo na mão de Zorobabel. Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Prossegui e lhe perguntei: quem são as 2 oliveiras, à direita e à esquerda do candelabro? Tornando a falar, lhes perguntei: que são aqueles 2 raminhos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro que vertem de si azeite dourado? Ele me respondeu: não sabes que é isto? Eu disse: não, meu senhor. Então ele disse: são os 2 ungidos que assistem junto ao Senhor de toda a terra. Amados, a obra do Senhor, a nossa tarefa a ser realizada, seja você sendo testemunha de Jesus onde você está, no seu trabalho, na sua casa, na sua vizinhança, no meio da sua família, por onde você anda,
seja a obra da igreja em conjunto, no sentido de realização da tarefa que o Senhor nos comissionou, nós precisamos lembrar que ela não é feita por violência, não é no nosso poder, não é na nossa força, mas é pelo Espírito de Deus. E Zacarias é levantado justamente por Deus para dizer para Zorobabel, que estava ali liderando o povo, numa visão Deus aparece e mostra, porque aparentemente parece que algo ali é tão pequeno, é tão simples, que o povo não vai conseguir, que os povos ao redor são tão poderosos, que a reconstrução de Israel, de Jerusalém, das casas, dos muros, e também do templo, liderado por Esdras, parece que não vai acontecer, mas a palavra de Deus é: aquilo que é considerado humilde, aquilo que é considerado pequeno, aquilo que é considerado simples, Deus usa, e no poder de Deus, isso vai produzir grandes frutos. E aí eu te pergunto, e você que está aqui? Quantas vezes nós nos sentimos incapazes? Eu não sei falar, eu não sei proclamar, eu não sei o que dizer. Irmãos, no tempo certo, no momento exato, Deus vai mostrar para nós o que falar, o que fazer, o que dizer. Não existem, amados, super-homens na tarefa da proclamação do Evangelho de Deus. Acho que todo mundo aqui, ou quase todos, conhecem Ronaldo Lidório, ou já ouviu falar dele, não é? Não é o Ronaldo da Eliane, não, é o Ronaldo Lidório. O Ronaldo da Eliane está ali, ó. Você pode conversar com ele depois do culto. Ronaldo Lidório, se você conversar com ele, fala assim: pastor, o senhor é um expert, o senhor estudou linguística, o senhor fez isso, o senhor fez aquilo, mas quando o senhor chegou em Gana, como é que foi? Primeira coisa que ele vai falar é: foi Deus quem fez, foi Deus quem realizou, foi Deus quem capacitou. Porque quantas vezes, irmãos, quando estamos no campo missionário, nós ficamos numa encruzilhada, entre aspas, nós ficamos naquela situação: para onde eu vou agora? O que eu vou fazer? Recentemente aconteceu conosco na missão, na nossa missão, a gente tinha feito uma reunião da equipe, e eu disse para a equipe: ó irmãos, vai ter dias que a gente não vai saber o que fazer, o que falar, como agir em determinadas situações. E aconteceu, irmãos, não deu muito tempo, aconteceu. E você também, quantas vezes você, de repente, na sua família, em algo que você precisava fazer, ou realizar, ou agir, você se sentiu incapaz? O texto vai dizer que o povo estava se sentindo incapaz, e precisava de uma palavra de ânimo para continuar realizando a tarefa. E Deus levanta Zacarias e vai dizer: não é por força humana, não é pela capacidade humana, mas é pelo meu poder, e é por ação do meu Espírito. Irmãos, o Espírito de Deus é maravilhoso e age de forma especial. Quando nós olhamos para o texto que nós lemos inicialmente, de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, a palavra de Deus nos vai dizer que Jesus, naquele momento, entre a sua morte e a sua ascensão, ele aparece ali para os discípulos, e diz para eles: olha, vocês vão receber poder. Para quê? Para que vocês possam anunciar Jesus, para que vocês possam cumprir a tarefa. Vocês vão receber o Espírito Santo, esse poder que vem do alto, para que vocês possam cumprir a tarefa. Qual a tarefa? Proclamar Jesus, falar dos feitos de Jesus. Onde? Em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, até os confins da terra. O avivamento, amados, foi manifestado ali, porque quando nós viramos a página da nossa Bíblia e vamos para Atos capítulo 2, a descida do Espírito Santo. O Espírito Santo desce sobre uma igreja que estava ociosa, parada, inerte. Não, uma igreja que estava em oração. 120 pessoas estavam ali,
no cenáculo. Alguns pregadores dizem que provavelmente era o mesmo lugar onde Jesus tinha celebrado a última Páscoa com todos os discípulos. E neste mesmo lugar, o povo está em quê? Em oração. E desce o Espírito Santo. E o Espírito Santo é derramado na vida daquelas pessoas. E Pedro então toma a palavra e começa a pregar. Irmãos, é fantástico isso quando nós observamos e analisamos esses acontecimentos, porque Pedro era um pescador de profissão. Naquele período, pescadores não eram pessoas de faculdade, de estudos, de muita leitura, de muita capacidade intelectual. Eram pessoas consideradas simples na sociedade ali. E quando nós olhamos para o tempo em que Pedro passou com Jesus, nós vemos que Pedro mais pisava com a bola fora, não é? Não é? Pisava em cima da bola, caía no chão, derrubava, atrapalhava, porque quando Jesus falava, Pedro sempre tinha uma resposta na ponta da língua. Quando Jesus agia, Pedro retrucava. Pedro, por alguns momentos, ele agiu de forma intempestiva, mas agora, cheio do Espírito Santo, este homem prega. Irmãos, imagine comigo a cena. Este homem que pouco tempo antes tinha negado Jesus, mas agora cheio do Espírito Santo, o que ele faz? Ele prega a palavra com ousadia, com poder, com autoridade. Quantas pessoas se convertem? 3.000. Os 10% dos moradores de Cariacica, os 1%, né, dos moradores de Cariacica se converteram numa única pregação. Pensa, irmãos, numa única pregação, 3.000 convertidos. Antes era alguém que estava fugindo das pessoas. Antes era alguém que estava negando Jesus. Antes era alguém que estava tumultuando o ministério de Jesus. Mas agora foi transformado, porque foi cheio do Espírito Santo. E com ousadia pregou, e 3.000 pessoas, num único sermão, se converteram. E quando nós olhamos para a narrativa de Atos, e aqui eu vou citar alguns textos, eu gostaria que você acompanhasse atentamente. Não sei aí se a Michele vai conseguir acompanhar o nosso ritmo aqui. Eu acho que sim, porque ela é fera ali, né? Atos capítulo 6, versículo 7, e eu vou citando alguns capítulos e versículos, e a gente vai ver como que Deus agiu nesse começo da igreja, e como isso pode produzir também edificação e crescimento para nós hoje. Atos 6, 7, diz assim: crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Olha só, irmãos, que maravilha. Por causa da ação do Espírito Santo na vida da igreja, por causa da igreja ter entendido o propósito de Deus, agora esta palavra crescia nos corações, crescia na vida da igreja, e foi se multiplicando o número dos discípulos, a ponto de os sacerdotes, ou seja, os líderes religiosos importantes da época, começaram a seguir a fé genuína e evangélica. É como se acontecesse hoje, líderes religiosos, expoentes, mas que não agradam a Deus, se convertessem a Jesus. Vamos passear mais um pouquinho, capítulo 9, versículo 31, capítulo 9, versículo 31, vamos ler juntos? A igreja Olha só, irmãos, esta igreja, ela começa a crescer, ela começa a desfrutar de um crescimento numérico. Agora não é mais 3.000, agora não é mais 5.000, mas agora multidões estão se convertendo ao Senhor. Capítulo 12, versículo 24, vamos avançar um pouquinho.
Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. 16:5. Atos 16:5. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. Capítulo 20, versículo 20. 20. Leiamos. Mas deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa. Paulo aqui vai mostrar como o evangelho está crescendo. Agora ele faz publicamente e também de casa em casa naquela região. E um último texto nessa parte, capítulo 28, versículo 30 e 31. 28, 30 e 31. Leiamos. Que alugara, onde recebia todos que o procuravam, pregando o reino de Deus, e com toda intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Irmãos, Paulo aqui está preso, domiciliarmente, numa casa que ele mesmo estava pagando aluguel, mas a palavra não estava presa. A palavra continuava sendo anunciada, e ele expressa esse desejo de não só pregar o evangelho ali, mas para que aquela igreja de Roma o enviasse ainda para a Espanha. Alguns historiadores dizem que ele chegou à Espanha. A gente não tem isso na narrativa bíblica que isso se cumpriu, mas alguns historiadores dizem que isso se cumpriu. O que nós vemos nessa narrativa de Atos, irmãos? Uma igreja que está cheia do Espírito Santo, uma igreja que está buscando o Senhor sempre em oração, e resultado disso, uma igreja que está em constante crescimento, cresce em número, cresce em feitos, em realizações, agora já não se comporta mais, e é uma igreja que cumpre o propósito de Deus, porque agora ela não está mais só ali em Jerusalém, mas ela avança para a Judéia, para Samaria, ela vai para Éfeso, ela vai para Antioquia, ela vai para Tiatira, ela vai para Colossos, ela vai para Filipos, ela chega à Itália, ela chega a Roma. Por quê, irmãos? Porque esses irmãos foram cheios do Espírito Santo, porque Deus produziu ali um verdadeiro avivamento. Hoje nós temos uma igreja no Brasil, em especial, que tem tantos recursos. Irmãos, como a gente tem recurso? Temos recursos financeiros em abundância no Brasil. Temos muitos recursos. Se a gente somar o que é arrecadado de dízimos e ofertas em todas as igrejas do Brasil, é um valor enorme. Temos recursos, além de financeiros, temos vários recursos. Aqui mesmo, quantos recursos a gente usa? Estou usando aqui um recurso, microfone, caixas de som, transmissão. Tem pessoa que talvez está lá participando do culto, em outro lugar, na sua viagem de férias, em outros momentos, pessoas em outro país talvez estão assistindo o culto, participando. Temos recursos visuais. Irmãos, temos tanto recurso. Temos tantas pessoas graduadas. O presbítero Miqueias mesmo, secretário executivo do presbitério, quantos currículos de pastores extremamente graduados ele recebeu já? Fez seminário disso, fez seminário daquilo, fez pós-graduação disso, doutorado daquilo outro. Irmãos, eu não estou dizendo que a gente não deve ter recursos e nem buscar recursos, mas algo não pode faltar, que é o poder de Deus, enchimento do Espírito Santo. E eu e você como igreja só vamos cumprir a tarefa se nós buscarmos esse verdadeiro avivamento, buscarmos ser cheios do Espírito Santo de Deus. E Deus vai usar os recursos, e eles são importantes. Só para os irmãos terem ideia, há uns 10 anos atrás,
a média para se traduzir a Bíblia para uma etnia era de 30 a 35 anos. Ou seja, é uma vida toda. Pensa, o missionário, chega lá com 25 anos no campo para começar o projeto. 25 anos. Com quantos anos ele vai concluir? 60 anos. Com 60 anos ele vai estar terminando a parte de tradução da Bíblia. Porque ele tem que aprender a língua, ele tem que aprender o idioma, os costumes do povo e começar a escrever. E tem povos que não têm nem dicionário, não tem gramática, não tem nada na língua, então ele tem que aprender os fonemas, as formas de comunicação e tudo. 30, 35, 40 anos, é uma vida inteira. Mas hoje existem técnicas mais modernas que são usadas para tradução, mas mesmo assim ainda demora. A nossa missão mesmo, eu estou nela desde 2017, que a gente se envolveu com esse povo, e hoje a gente tem poucos livros traduzidos. Lucas, Ruth, está agora na fase final de Atos, Evangelho de Marcos. Nós não temos mais do que 6 livros, de um projeto que começou em 2002. 2002, já são o quê? 20 anos. Não é fácil, irmãos. Mas nós precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Partindo para a conclusão, Atos capítulo 4, versículo de número 31 em diante. Vamos ler juntos? Até o versículo de número 35. Atos 4, 31. Até o 35. Leiamos. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Irmãos, olha, uma certa progressão, a gente poderia assim dizer. Existe oração. Olha o que o texto diz no 31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. O que aconteceu? Todos ficaram cheios do Espírito Santo. E eles então começam a pregar a palavra. Versículo de número 33. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor, e em todos eles havia abundante graça, ou seja, eles davam valor àquilo que estava acontecendo. Então, irmãos, algo que nós podemos aprender é que a oração verdadeira, sincera, correta, que nós fazemos a Deus, vai nos levar a sermos cheios do Espírito Santo. E isso vai produzir poder e graça. É a ação do Espírito Santo que vai me capacitar, que vai te capacitar a realizar a missão. É tarefa da igreja pregar o Evangelho. Você que está aqui nesta noite, já é convertido ao Senhor Jesus, já conhece Jesus, já entregou a sua vida totalmente a Jesus. Todos nós somos chamados a buscar esse enchimento, essa capacitação para cumprir a tarefa. Ah, pastor Natanael, eu não consigo. Consegue sim. Sabe por quê, irmãos? Porque não depende de você, não depende de mim, não depende de nenhum dos presbíteros, mas eu e você somos lembrados nesta noite, neste momento, de que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos,
Pensa em algo extraordinário que aconteceu. Pensa em algo espetacular que aconteceu naquele dia. O Espírito de Deus, que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse Espírito habita o seu coração. É o mesmo Espírito. Diminuiu o poder dele? Não. Ele tem o mesmo poder. Ele não diminui poder, não desgasta poder, não acaba poder, não diminui poder, não tem como. É o mesmo Espírito, com a mesma capacidade que fez com que Jesus ressuscitasse. Esse Espírito habita o meu coração, habita o seu coração. Vamos buscar, irmãos, ser cheios do Espírito Santo. Vamos buscar esse enchimento do Espírito Santo. Vamos buscar este verdadeiro avivamento, para que nós possamos cumprir a missão que o Senhor nos chama a realizar. Não tem outra razão da igreja existir, a não ser pregar o Evangelho de Jesus. É muito bom a gente estar aqui, e é importante estarmos juntos, nos fortalecermos espiritualmente, nos alegrarmos quando alguém está alegre, festejarmos quando alguém está festejando, estarmos tristes quando alguém está triste também, faz parte desta caminhada nossa como igreja. Mas a principal razão da igreja existir é que ela é chamada a pregar o Evangelho. É para isso que a igreja existiu ao longo da história, e é por isso que nós estamos aqui, chegamos até este momento. Que eu e você, que todos nós possamos buscar este verdadeiro avivamento. Não simplesmente para dizer, eu tenho o Espírito Santo, estou cheio do Espírito Santo, mas para que nós possamos cumprir a missão de fazer Jesus conhecido, aqui, ali, do outro lado da rua ou do outro lado do mundo, onde Deus quiser nos usar e nos enviar. Que Deus assim nos capacite a isso. Que Deus molde o nosso coração e a nossa vida, de forma que o Senhor seja glorificado